Acolhimento e desafio. A nossa relação com Deus tem a ver com essas duas palavras. O Senhor nos acolhe, mas também nos desafia. E nós precisamos entender que isso está na Bíblia toda, nas relações de Jesus. O nosso coração de discípulo se relaciona assim como Jesus se relacionava com a multidão, pregava para a multidão. Tinha 120 irmãos mais próximos, 70 mais próximos, 12 mais próximos, 3 discípulos mais próximos, e todas essas instâncias resultavam no envio missionário, no envio para a missão. E da mesma forma, obrigado, minha irmã. E da mesma forma acontece conosco como discípulos de Jesus. Nós nos relacionamos também no meio da multidão, e a multidão seria esse espaço onde nós estamos aqui agora, com muitas pessoas reunidas. Temos os pequenos grupos, que nós chamamos, nos grupos nas casas, as nossas células. Tem grupos que se reúnem online também, mas são encontros menores. Nós temos na igreja também os microgrupos de discipulado. Então nós entendemos que essas são estratégias importantes para a gente crescer na fé. Nós ouvimos na multidão uma palavra e Jesus pregava para a multidão. Jesus não excluía a multidão. Jesus ministrava às multidões, mas ele ministrava nos pequenos grupos. E nós vemos também, em muitos momentos, Jesus tendo encontros individuais com as pessoas. E nós também precisamos ter encontros individuais com Jesus. Com certeza ele se revela a nós, mas também, muitas vezes, quando nós nos encontramos com pessoas que nos confrontam, que nos instruem, que nos aconselham, nós crescemos na fé também. Então essas são 3 instâncias muito importantes do discipulado, meus irmãos. Nós precisamos estar em encontros em grande número, como esse aqui, como nós tivemos hoje cedo, mas também você vai ser sempre estimulado a fazer parte de um pequeno grupo, a estar na casa de alguém durante a semana, ou estar num grupo online. Não tem problema a forma, mas a importância que você esteja se relacionando em pequenos grupos, mas também que você tenha encontros individuais. Sabe quando a gente chama alguém, ou vamos tomar um café? Quando a gente chama para tomar um café, é porque a gente quer trocar uma ideia, né? E a gente acaba falando coisas que nós não falaríamos num grupo maior de pessoas. Então nós precisamos ter esses encontros. Eu queria que você fizesse acionasse aí a sua imaginação e pensasse assim: se você tivesse um encontro pessoal com Jesus, como você imagina que seria? Imagina que você tem um encontro com ele amanhã, 10 horas da manhã, você vai estar na sua casa e ele vai bater na sua porta e vai tomar um café ali com você. Como você imagina que seria esse encontro individual ali com Jesus? Talvez no seu pensamento você imaginou Jesus uma pessoa mansa, calma. Como é que você imaginou aí? Como é que você pensou? Seria um gentleman, né? Eu imagino que sim, né? Uma pessoa educada, um encontro suave, um encontro tranquilo, não é? Um encontro com certeza que nos impactaria, nos encheria de amor, nos encorajaria, com certeza. Você imaginou isso? Mas, com certeza tem isso. No entanto, quando nós vemos os encontros de Jesus, por exemplo, com a mulher samaritana, no poço lá em João no capítulo 4, claro que ele acolhe, mas chega um momento da conversa que ele começa a apertar, sim ou não? Ele vai e chama seu marido. E ela diz: não, eu não tenho marido. Ele: é verdade, você já teve 5, né? E agora esse que você está não é seu marido. Então Jesus já dá um confronto. E aí aquela conversa em João no capítulo 3 com Nicodemos, onde Jesus está conversando com aquele religioso, né? Um homem temente, zeloso pela lei de Moisés. E aí ele conversando com Nicodemos, chega um momento que ele fala assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Tudo isso que você sabe da lei, todo o decoreba que você fez da Torá, não vale se você não nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Já dá uma cutucada, né? Um chute na canela ali do Nicodemos. Então as conversas particulares, os encontros particulares com Jesus, certamente terão acolhimento. Nós seremos acolhidos, nós seremos amados, nós seremos recebidos, mas também não podemos esquecer que esses encontros são encharcados de desafios, e nós vamos ver mais um desses encontros
E esse que nós vamos falar agora está em Marcos, no capítulo 10. Eu peço que você abra sua Bíblia, por gentileza. Marcos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso de número 17. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, você pode ligar a sua Bíblia, né? Tem no celular, não tem problema, mas a gente sempre incentiva você a trazer um caderninho para você anotar, não esquecer ou abrir seu bloco de notas aí, para que você consiga memorizar melhor essa palavra, não se esquecer. Deus realmente tem algo a ministrar ao seu coração. E eu vou ler junto com você, ok? Marcos, no capítulo 10, a partir do verso de número 17, vai falar da história do jovem rico. É uma história que provavelmente muitos aqui já conhecem muito bem, mas é certamente uma palavra que vai falar conosco de uma forma profunda mais uma vez. Então, acompanha comigo, por favor, na sua Bíblia. Marcos 10, 17 diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então vamos fazer uma pausa aqui e imaginar essa cena, tá bom? O texto diz que era um jovem com muitas posses, era um jovem rico. E esse jovem, ele corre até Jesus e ele se joga no chão, ele se prostra, ele se ajoelha diante de Jesus e ele tem uma afirmação: bom mestre. E ele faz uma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Imagina essa cena, um jovem realmente rico se prostrando, se ajoelhando diante de alguém que ele reconhecia que poderia dar algo a ele. Muitas vezes a gente não presta atenção nessa expressão de se ajoelhar. E no Evangelho de Marcos, nós vemos duas vezes que isso acontece, além desse capítulo que nós lemos, né? Marcos 10, 17, onde o jovem rico se prostra. As duas outras referências é Marcos 1, 40, onde um leproso chega para Jesus, se prostra e diz: Senhor, se tu podes, purifica-me, cura-me. E Jesus cura aquele homem leproso. A outra referência é Marcos, no capítulo 5, verso 22, que nós falamos inclusive na semana passada, onde nós falamos de Jairo. Lembra de Jairo? Jairo era um homem, um religioso também, mas que estava com a filha à beira da morte. E ele estava tão desesperado, mas tão desesperado, que ele se ajoelha diante de Jesus e pede para que Jesus fosse até a casa dele, para impor as mãos sobre a filha, e a filha fosse então curada. O Evangelho de Marcos só traz essas duas referências de alguém que se ajoelha. Mas o primeiro é de um leproso, alguém que não tinha para onde ir, não tinha outras referências, era a única saída dele, estar diante de Jesus, ele não tinha nada a perder, e ele se prostra, ele se ajoelha. O outro é Jairo, que era um pai desesperado, e um pai desesperado faz tudo, não é verdade? Um pai desesperado é capaz de qualquer coisa, ele se coloca, ele se prostra e clama a cura por Jesus. E agora o jovem rico, e esse jovem, o que ele tinha a perder? O que, talvez a gente falou hoje cedo aqui, né? Imaginamos essa cena, ele estacionando o camelo dele, lá de última geração, o melhor camelo da época, né? O mais veloz, o mais bonito, e ele estaciona o camelo ali, e ele vai então se prostrar diante de Jesus, não tendo nada a perder. Era um jovem rico, mas ele se prostra, e ele procura a pessoa certa, e faz a pergunta certa. Ele diz: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Essa é a melhor pergunta que ele poderia fazer, embora estivesse bastante equivocada, porque Jesus, quando ouve essa pergunta, ele consegue reconhecer que existia um problema no coração desse jovem. Quando ele diz: bom mestre, na sequência Jesus responde: ei, vamos já esclarecer algumas coisas aqui. Bom é só Deus. Nós vamos fazer uma separação aqui da natureza humana e da natureza divina. Bom é só Deus. Nós não somos bons o bastante. Nós, humanos, o homem não é bom. Não existe ninguém bom o bastante. Bom é só Deus, só o Pai. É isso que Jesus está tratando com esse jovem rico. E eu trouxe aqui essa cena de um filme de 2003, um filme antigo, chamado Resistindo à Tentação. Quem já viu conhece esse filme, negão? É bacana, né? Já assistiu algumas vezes? Meu pai já assistiu umas 15. Tem uns hinos, né? E é bem interessante esse filme.
Tem até a Beyoncé. É Beyoncé que fala? Beyoncé? Enfim, é ela que está cantando ali. E essa é a última apresentação deles. Eles formam um coral muito louco, com presidiário, com gente de todo tipo ali. É muito engraçado o filme e muito profundo também. E aqui nessa última canção, eles literalmente pregam o evangelho. Ele diz: nós não somos bons o bastante, mas Ele nos ama. Ele é bom o bastante. Ele nos amou. E você falou lá com eles? Está no jeito? A gente vai ver esse vídeo aí, que é essa última apresentação desse coral. É um vídeo rapidinho de 2 minutos e meio. A gente vai conversar depois sobre isso, ok? Dá uma olhadinha nessa música e na letra dela, tá bom? Vai estar legendado. 3, 4. Took me a while, but I'm finally here. So I just wanna testify, make it crystal clear. Take See, your I've time. been picked out to be picked on, talked about out my friend's mouth. I've been beat down till you turn my life around. Seems like I always fall short of being worthy. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. I ain't no superstar, the spotlight ain't shining on me. No. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. Love me. I used to wake up some days and wish I stayed asleep. Why can't you get 'Cause I up? went to bed on top of the world. Today the world's on top of me. Now everybody's got opinions. They ain't been in my position. That it breaks my heart when I hear what they have to say about me. What they say about you. I always fall short of being worthy. Lord, I ain't worthy. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. I ain't no superstar, spotlight ain't shining on me. I wanna
Quem ficou com vontade de assistir o filme aí? Eu acho que eu vou assistir de novo, pela 20ª vez. É um filme bem bacana, bem legal. Pode acender aí, pessoal, e voltar à nossa apresentação. E assim, poucas vezes a gente vê o Evangelho, né, pregado de uma forma tão simples. E esse é o Evangelho. Quando nós achamos que somos bons, nós não precisamos do Senhor e não precisamos de um Salvador. Então é isso que Jesus está dizendo para esse jovem rico. Ele: vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Bom é só Deus. E aí, vamos continuar lendo esse texto. Acompanha comigo, por favor, no verso de número 19 agora. Ele vai dizer, né, no 18: ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Jesus entra na onda desse cara. Jesus entra na onda desse jovem rico, quando ele percebe que ele queria provar que era bom para poder herdar a vida eterna. E nós precisamos entender que herdar não é algo que nós conquistamos. A herança é algo que nós recebemos, sim ou não? Ninguém pode escolher a herança nos é dada porque nós simplesmente fazemos parte da família. Então, sem mérito próprio, nós recebemos. E esse jovem está perguntando: o que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que você pode fazer algo para herdar alguma coisa? Não tem jeito. Então, existe um problema na estrutura dessa pergunta, e Jesus percebe isso. Esse jovem, queria conquistar algo que não é conquistável. Só pode ser recebido por meio da graça, mediante a fé. Mas então Jesus, percebendo que existia esse problema no coração desse jovem, responde citando para ele esses 6 mandamentos. Vamos ler novamente aí no verso 19? Ele então cita: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. E olha a resposta desse jovem: mestre, tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. Ele está dizendo: isso aí eu já tiro de letra. E ele sabia muito bem que Jesus estava falando desses 6 mandamentos, que são os 6 últimos mandamentos do decálogo, né, dos 10 mandamentos. Nós temos 2 tábuas nos 10 mandamentos. A primeira tábua que fala da nossa relação vertical, nossa relação com Deus. E a segunda que fala da nossa relação com o próximo. Jesus intencionalmente cita esses 6 que fala da relação com o próximo. E esse rapaz, esse jovem, ele olha para dentro dele e fala: isso aí eu já faço desde a minha infância. E a referência que faz é do bar mitzvah. Os jovens judeus, aos 12 anos, passavam por esse ritual, onde eles então assumiam o compromisso de obedecer ao mandamento. Bar é a palavra filho, né? Mitzvah é mandamento ou lei, filho da lei, o filho do mandamento. Então ele está dizendo: isso eu faço desde que eu fiz o meu bar mitzvah. Isso eu faço desde que eu assumi um compromisso na sinagoga. Isso eu já cumpro. E aí Jesus faz algo maravilhoso. Ele acolhe, dizendo assim para aquele menino. Jesus, olhando para ele com amor, disse: uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e vá, terá tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Jesus faz uma coisa muito importante, ele acolhe. O texto é muito claro quando enfatiza: Jesus o amou. Jesus olhou para ele com amor. Jesus percebe que existia uma tentativa de um jovem de alcançar algo que não é alcançável pelos nossos próprios esforços, alguém que queria ser bom bastante, mas aí nós vimos a pregação aqui no filme dizendo que por mais que a gente se esforce, nós não conseguimos ser bons o suficiente, e por isso que nós necessitamos de um Salvador. Esse é o Evangelho de Jesus, amém? Quando seus olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, imagina a Érica, é só imaginar, ok? Nada pessoal. Seus olhos se fecham para a história e aí você se abre para a eternidade, você dá de cara com um anjo e ele pergunta assim: por que você deve entrar aqui no céu? O que você vai falar? Talvez a gente fale assim: não, mas eu fui bom, eu não matei ninguém, eu ia até na igreja, eu até evangelizava, eu fazia coisas muito boas.
Resposta errada. Aí abre aquele alçapão. Não, mentira, brincadeira. Qual é a resposta certa, gente? Jesus morreu na cruz e Ele perdoou os meus pecados. E eu fui justificado. Eu só posso entrar porque Ele morreu por mim. Eu não sou bom o bastante. Ele foi. E é por isso que eu posso entrar. Amém? Essa é a resposta certa, viu, Érica? Não esquece, anota. E Jesus queria ensinar isso para esse jovem. E ele olha com amor, mas ele faz um desafio. Então, meus irmãos, aqui está esse paradoxo: o acolhimento e o desafio. Então Jesus diz para ele: uma coisa falta para você, jovem. E aí é como se ele estivesse citando os primeiros 4 mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos. Você se lembra os primeiros mandamentos? Jesus está dizendo assim: não tenha outros ídolos diante de mim. O segundo mandamento: não preste culto para eles. É a nossa relação com Deus. Esse jovem falou: eu já sigo todos relacionados ao próximo. Mas agora Jesus está dizendo assim: eu estou vendo um ídolo no seu coração. E o mandamento diz para não ter ídolos diante de mim. E qual era o ídolo desse jovem? As riquezas. Então Jesus olha para ele e diz assim: vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus fala isso aqui para ele: vá, venda, dê e depois me siga. Esse é um desafio que nós vemos no Evangelho. E aqui eu quero trazer 2 versículos para você, para a gente perceber esse contraste no Evangelho o tempo inteiro, entre graça e verdade, entre amor e desafio, acolhimento e confronto. Olha só o que diz João 1,14: aquele que é a palavra, vamos ler todo mundo junto? A gente vai dando uma despertada aí. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse era o caráter de Jesus, cheio de graça, cheio de amor, cheio de favor, mas também cheio de verdade. Ele veio cheio de verdade. E nós não podemos esquecer disso. Olha o que diz Efésios 4,15. Vamos ler todos nós novamente? Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui, novamente, vamos crescer em graça, vamos crescer em amor, mas vamos crescer também seguindo a verdade. Meus irmãos, nós precisamos equilibrar isso, porque se nós temos só amor e não temos verdade, nós criamos um evangelho ilusório, confortável, onde nós só dizemos para as pessoas que Deus ama as pessoas, que Deus acolhe as pessoas. Isso é verdade, mas cadê a verdade? Que custa tudo que nós temos. Ele entregou a vida por nós, Ele nos amou, mas qual é a resposta? Eu preciso entregar a minha vida a Ele também, eu preciso me render a Ele completamente. Existe acolhimento, mas existe desafio. E aqui nós vemos, em João, ele crescia, esse era o caráter dele: graça e verdade, acolhimento e desafio, amor e confronto. Quantas vezes nós, com medo de ficar mal na foto, né? Ficar mal com as pessoas, nós passamos pano, por assim dizer, não é? A gente vê pessoas errando próximas a nós, e a gente diz: eu não vou falar nada, porque se eu falar, vai dar BO, né? Vai dar problema, eu vou ficar mal, a pessoa vai ficar brava comigo, vai perder amizade, isso não vai dar muito certo. E a gente, quando nós não confrontamos e quando nós não dizemos a verdade, nós estamos falhando no nosso amor, porque o amor, ele envolve confronto, ele envolve firmeza. O amor é firme. O pai que não consegue confrontar um filho, por exemplo, com medo de ficar mal na foto com o filho, vai ter problemas com esse filho, problemas de disciplina com as crianças, na adolescência, e depois muitos problemas na fase adulta, porque o amor, ele disciplina, o amor, ele desafia, o amor, ele confronta, e é isso que ele faz conosco, e é isso que Jesus fez com esse jovem. Mas não se esqueça, primeiro Jesus amou, olhou com amor. E meus irmãos, isso é o que nós precisamos nos lembrar, porque a nossa tentação muitas vezes é falar a verdade, não é, sem o amor. E se a gente
não consegue equilibrar essas coisas, a gente fere as pessoas, a gente complica os relacionamentos. No entanto, também se a gente não confronta e não desafia, a gente vai ficar só bem com todo mundo. E não existe isso, a gente ficar bem com todo mundo. A gente precisa se posicionar, porque o nosso Deus é cheio de graça e verdade. E creia que Ele tem acolhimento para você. Ele olha para você nessa noite com amor. Aleluia, glória a Deus por isso. Ele ama você, Ele te acolhe. Ele olhou para aquele jovem com amor. Mas Ele diz: olha, eu vi que tem um ídolo aí no seu coração. Vá, se desfaça desse ídolo e me segue. Entrega-se, renda completamente a mim. Qual foi a resposta desse jovem? Infelizmente, verso 22, lê comigo na sua Bíblia, por favor. Ele diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Infelizmente, esse jovem resistiu. Esse jovem hesitou. Esse jovem não quis tratar esse ídolo. E ele virou as costas e foi embora, diante de um convite de Jesus. E muitas vezes nós fazemos o mesmo, meus irmãos, porque eu penso que esse jovem rico representa a minha vida, representa a sua vida. Quantas vezes nós estamos diante de Deus clamando: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ter crédito com o Senhor? E a gente pensa: poxa, se eu não faltar na igreja, se eu não faltar na célula, e se eu ainda for dizimista, e se eu ainda ajudar os pobres, se eu ainda trouxer uma cesta do amor aqui, nossa, aí eu vou ficar com crédito, né? Aí Deus vai me abençoar com certeza. Quantas vezes esse jovem rico somos nós, que nos aproximamos de Deus querendo juntar crédito com Ele, nos esquecendo que bom é só o Pai. E nós precisamos honrar a Deus, colocando tudo que nós temos diante dEle, é claro, na nossa relação horizontal com as pessoas, mas principalmente com a relação vertical, porque Ele olha para o nosso coração. Será que Ele, olhando para o seu coração e para o meu, Ele encontra um ídolo? O que é um ídolo? Presta atenção nisso e tenta fazer, como diz aí a Rebeca e os médicos, né, uma anamnese. Olha para dentro de você e tenta fazer um diagnóstico, ok? Para ver se você encontra passa um scanner aí, ok? Amém? Passa um scanner aí no seu coração e vê se você acha um ídolo aí, beleza? O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. O que é um ídolo? É aquilo que é mais fundamental para você, te dando felicidade, sentido na vida e identidade. É algo que, se você perdesse hoje, você perderia sua felicidade, seu sentido na vida, e você perderia sua identidade. Passa o scanner aí. E muitas vezes a gente precisa entender isso: os ídolos não são coisas ruins, são coisas boas. Coisas boas, muitas vezes dádivas de Deus, mas que nós colocamos no lugar do Senhor e transformamos em ídolo. Podemos transformar a nossa família num ídolo, nossos filhos num ídolo. É por isso que um dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, você esperou muitos anos pela promessa, não é? Sim. Como é que chama a sua promessa? Ah, Isaac. Então vai lá, sacrifica Isaac. Vai no monte e sacrifica ele. Ele já velho, depois de tanto tempo orando, né, e se concretiza a promessa, e o Senhor manda que ele sacrificasse o próprio filho, que seria então a esperança da posteridade, né, dos filhos. E aí ele vai para sacrificar. Você conhece a história. Deus fala: não precisa, eu entendi que o seu coração eu sou o primeiro, não precisa mais fazer isso, eu vou prover o cordeiro. Mas em muitos momentos Ele está provando o nosso coração para perceber se existe ídolo. E ídolo pode ser a sua reputação, a sua vida financeira, a sua vida profissional. E aí eu tenho outra dica para te dar aqui, ó. A outra dica é essa daqui, ó. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande no seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte da sua paixão, da sua energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. O que é que, se você tivesse que colocar todas as suas finanças hoje, você colocava, você dava, sem pensar duas vezes? E é interessante, meus irmãos, porque em muitos momentos, né, quando a gente é levado a ofertar ou ajudar um irmão que está com necessidade, ou ajudar a obra mesmo, né, eu entro aqui e falo: meu Deus, tem tanta coisa para fazer, fisicamente falando, né, na igreja, mas
expandindo o reino de Deus, e muitas vezes a gente retém, a gente não consegue dar uma oferta, mas em outros departamentos da nossa vida a gente paga o que for necessário, dá, nem pergunta, quer troco, né? Não quer saber quanto custa, mas a gente precisa de fazer um diagnóstico. Será que o nosso coração não está nessas coisas? Jesus falou, não é? Onde está o teu dinheiro? Onde está o teu tesouro? Pode procurar, porque ali vai estar também o seu coração. Onde está a tua grana? Onde está o seu tempo? Onde você passa a maior parte do seu tempo, dos seus recursos, da sua mente? Você pode estar diante de um ídolo e toma cuidado, porque vai ter sempre um desafio. O Senhor vai requerer isso de você, porque Ele não vai dividir o lugar dele com ninguém. Ou Ele ocupa o lugar de primazia, ou você pode esquecer. Ele não pode ser o seu Senhor. O Senhor é isso, né, queridos? Senhor, quem serviu o exército aqui? Quem teve experiência? Você, Pedro? Está brincando? Logo você, Pedro? Mais alguém? O Marcão, o Marcão, né? O Marcão tem cara mesmo de fuzileiro. Fuzileiro naval. Mas quando a gente está nas Forças Armadas, quando fala Senhor, cara, não tem isso, né? Se um general vai lá e dá uma ordem, o soldado, ele, mas eu acho que não é bem assim não, general. Eu acho que tem uma outra ideia, eu acho que não é bem assim. O que acontece, Marcão, se o soldado fizer um trem desse? Vai para a solitária, né? Não adianta, Senhor é Senhor, é autoridade. E nós precisamos entender que, se Ele é o nosso Senhor, Ele é a autoridade máxima para nós. Olha só o desafio. Nós não percebemos que estamos idolatrando algo ou alguém até termos que escolher entre essa coisa e Deus. Foi isso que aconteceu com o jovem rico. Ele teve que escolher entre essa coisa, entre a riqueza dele e o chamado de Jesus. E infelizmente a escolha dele foi pelas riquezas. Ele negou o chamado de Jesus. Infelizmente, que triste perceber que ele fez essa escolha. E nós também. Será que a gente não está fazendo essa escolha de resistir? Porque nós temos essas duas escolhas, meu irmão, minha irmã. Ou nós nos arrependemos e dissemos assim: Senhor, é verdade, eu tenho colocado coisas na sua frente, eu tenho colocado minha família, meu trabalho, recursos financeiros, nós somos craque em dar desculpas, não é verdade? Senhor, eu não posso seguir o seu chamado agora, por causa da minha família. Coisas que Deus te deu, mas agora você usa como um argumento para não obedecer. Senhor, eu não posso servir ao Senhor agora, eu não posso te seguir agora, porque eu estou trabalhando demais. Senhor, desculpa, eu não posso te servir, porque eu estou muito cansado. Me desculpa, eu estou construindo uma casa, eu estou reformando minha casa, eu estou trabalhando em 2 empregos, eu estou trabalhando em 3 empregos, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, desculpa, está muito corrido. Quando meus filhos crescerem eu vou, quando eu casar eu vou, quando meus filhos saírem de casa, passarem pela faculdade, aí vai ficar mais tranquila a minha vida. E a gente começa a colocar tantas coisas, e nós começamos a resistir. Meu irmão, em nome de Jesus, foi isso que aconteceu com esse jovem. Eu gostaria muito que você pensasse, passasse esse scanner aí e percebesse, será que você também não tem resistido a um chamado de Jesus? Eu me lembro de um momento da minha história, da minha trajetória, em que eu tive que fazer uma escolha, e aí eu fiz essa escolha de pedir demissão do meu emprego. Na verdade eu pedi 2 vezes demissão, em 2 momentos da minha vida, para seguir Jesus, para perceber que Ele requeria algo além de mim, que Ele requeria algo que a minha própria vontade não queria. E uma dessas decisões foi quando eu deixei minha casa, minha cidade, meu trabalho, meus amigos, minha igreja, e fui fazer aquilo que Deus estava me chamando para fazer. E meus irmãos, essa é a minha história, até hoje há desafios para mim, mas qual é o desafio que o Senhor tem para você? Pensa comigo, o que o Senhor está requerendo, qual conversa crucial o Senhor está tendo com você nessa noite? Será que você tem dado desculpa, meu irmão? Será que você tem colocado coisas? Será que se olhar para o teu coração, ele consegue encontrar ídolos aí? Eu tenho 3 perguntas para a gente encerrar, ok? Pensa com carinho nessas perguntas aí. Primeira delas, como discípulo de Jesus, qual é a conversa crucial que hoje Ele está tendo com você?
qual é a conversa que ele está tendo com você. Você tem essas duas opções. Você pode resistir e falar assim: isso aí não é comigo não, pastor, o senhor está pregando para outra pessoa aqui presente, talvez para alguém que vai assistir depois na internet. Para mim não, deixa eu quietinho aqui, eu estou trabalhando, eu estou ocupado com os meus afazeres, eu tenho meus projetos, meus planos, não me incomoda não, isso não é para mim. Você pode resistir, está tudo bem, meu irmão. Você pode voltar para a tua casa daqui a pouquinho, você vai ser acolhido, vai ser amado por essa igreja e por Deus. Glória a Deus, fica tranquilo em relação a isso. Mas você também pode se render, se arrepender e perceber que existe uma obra para ser feita na sua vida. Em segundo lugar, como discípulo de Jesus, como você tem reagido diante dessas conversas cruciais? O jovem rico, infelizmente, ele estava ajoelhado, né? Nós lemos aqui, ele estava ajoelhado, ele se levanta, o texto fala que ele fica aborrecido com Jesus, por causa dessas palavras, ele se levanta, pega o camelo dele de última geração e vaza. Isso aí é demais para mim. E Jesus, está tudo bem, Jesus não dá uma bronca nele, volta aqui seu sem vergonha, você não quer nada com nada, não, Jesus, está tudo bem. Talvez os discípulos olhem para Jesus, estava de brincadeira, o cara é rico, a gente não vai precisar ficar multiplicando pão e peixe, cinco pães, 2 peixinhos, o homem é rico, acaba os nossos problemas. Não, Jesus não vai atrás dele, não fica tentando convencer. Nós temos as nossas escolhas, ele respeita as nossas escolhas, mas que você faça a escolha certa. Em último lugar, como discípulo de Jesus, como discípulo de Jesus, você precisa ir ao encontro de um amigo ou amiga e estabelecer com ele uma conversa crucial. Aquilo que nós falamos, não é? Nós também somos chamados a ter conversas e ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Talvez você vê pessoas perto de você que estão caminhando errado, que estão caminhando no erro, em pecado. Será que você não seria alguém para ter uma conversa crucial, para desafiar essa pessoa e confrontar essa pessoa? E tantas vezes você não faz isso porque você não quer ficar mal com a pessoa. Fala, não, eu não quero me chatear com ela, não quero que ela fique chateada comigo. Mas não existe como seguir a Deus sem viver esse paradoxo, não é? Amor e confronto, graça e desafio, amor e verdade. É assim que o Senhor trata conosco. Ele nos ama, Ele nos acolhe, mas Ele nos desafia. Existe algo que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida essa noite. Pode ter certeza que Ele te acolhe, mas pode ter certeza também que Ele tem um desafio para você. Ele não vai deixar você no mesmo lugar que você está. Ele vai dizer: ei, você está realmente disposto a tratar esse ídolo aí do seu coração e começar a dizer sim para o chamado, começar a dizer sim para o convite de viver uma vida intensa com Jesus? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos pensar um pouquinho sobre isso, irmãos. Você que está aí na sua casa também, feche os seus olhos, pensa, será que você encontrou aí algum ídolo? Passou o scanner e encontrou um ídolo? Esse jovem rico nos representa tantas vezes. Estamos diante de Jesus e Ele tem um desafio para nós, de amizades que precisamos deixar, de atitudes que precisamos deixar, de portas que precisamos fechar, de ciclos que precisamos terminar, mas nós resistimos, levantamos, viramos as costas e vamos embora. Abra teu coração diante do Senhor, nós vamos ceiar daqui a pouquinho, participar da mesa do Senhor, que é o maior sinal e a maior prova de amor, mas é a maior prova de desafio também que nós temos. Se você encontrou algo no seu coração, apresenta isso diante de Jesus. Fala: Senhor, realmente, eu tenho colocado essas coisas na sua frente. Me ajuda, aumenta a minha fé, para que eu me renda completamente ao seu evangelho, que eu me renda completamente ao seu senhorio, que eu possa parar de dar desculpas nos mesmos pecados, nos mesmos vícios, nos mesmos problemas, as mesmas adversidades,
Perdão pela falta de decisão. Perdão, Senhor, pela falta de postura. Perdão pela mornidão. Perdão por levar as coisas de forma relaxada. Perdão por uma vida sem comunhão contigo. Perdão porque entra semana e sai semana e eu não faço devocional. Eu não leio a Bíblia. Eu não me comprometo com o Senhor. E eu tenho uma lista de desculpas para dar. Oh Deus, queremos nos voltar para Ti. Eu não vou chamar você à frente, mas eu gostaria muito que você orasse no seu lugar e apresentasse seu coração ao Senhor. Vou te dar um tempo para isso enquanto nós nos preparamos para a Santa Ceia também.